Graça e paz, igreja, amém? Que privilégio. Que privilégio estar aqui. Que privilégio renovar votos. Porque todo momento em que nós estamos na coletividade ou no individual, louvando a Deus, adorando a Deus, nós estamos renovando votos com o Senhor. E o que me deixa um pouco envergonhada é que Ele é a parte fiel e eu sou a parte infiel. E ainda assim Ele não nos rejeita. E isso é maravilhoso. Que privilégio. Que privilégio. É muito bom estar aqui para bendizer ao Senhor por todos os seus benefícios, mas principalmente por tudo que Ele é. E Ele é fiel e permanece fiel e sempre será fiel. E dentro da sua fidelidade, Ele fez tantas coisas por nós e Ele me criou mulher. E eu gosto muito de ser mulher. Gosto mesmo. Durante um bom tempo eu não gostava. Quando eu não entendia essa palavra. Quando eu não entendia para que eu fui criada. E por que eu fui criada. E por quem eu fui criada. Nossa, quando eu entendi isso. Todas as dificuldades, todos os intempéries. Acho que é assim que se fala. De ser mulher, se tornou tão pequeno. Diante da grandeza dele, diante daquilo que ele é. Porque a feminilidade a gente aprende com a Bíblia. É a Bíblia que nos ensina a sermos femininas. É a Bíblia. É a Bíblia que ensina o homem a ser masculino, a exercer a sua masculinidade. É a palavra de Deus. E é a Bíblia que ensina a mulher a ser feminina. A entender que submissão não é ser tapete. Pelo contrário, é ser rainha. É ser princesa. Ser auxiliadora não tem nada de inferior. Pelo contrário. O próprio Deus, em vários trechos da sua palavra, ele é chamado de auxiliador. Isso é ser menor? Não. Mas a gente só entende isso quando a gente abandona as ideias do movimento feminista e entende o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus. Quando tudo isso que está aqui na Bíblia Sagrada faz sentido para nós, isso só acontece quando a gente passa pela experiência do novo nascimento, quando tudo isso aqui se torna vivo. Gente, é vivo. Quando a gente abre a Bíblia, parece que as letras saltam e aquilo vai entrando. E assim, quem já leu? Eu não posso mais ler a Bíblia em transporte público, porque a vista embaralha, eu fico tonta, é a idade, né? Quando a gente vai ficando nessa idade do Dudu, a gente fica assim mesmo. Eu não tinha nada disso, estudava no trem, mas dá tempo para tudo. Mas antes eu estava lendo e as lágrimas vinham, então tinha que disfarçar, olhar para o lado, né? Porque senão eu não sei o que ela está lendo. Mas essa palavra, ela confronta. Isso quando a gente não fica zangada, não sei vocês, de repente vocês são mais crentes do que eu, com algumas coisas que a gente lê, Deus, não, e a gente fica falando sozinho, daqui a pouco quem está do lado fica olhando assim, a gente dá uma disfarçada assim, porque essa palavra, ela é maravilhosa. Quer aprender a ser mulher? Uma mulher vitoriosa, plena, santificada, feliz. E quando eu falo de feliz, eu não falo dessa coisa mentirosa que a mídia mostra, que a internet mostra, que o Big Brother mostra. Não. Estou falando de uma felicidade real, que você vai passar por problemas, sim. Que você vai passar por tempestades, sim. Você vai ter alegrias, sim. Mas você vai sempre entender que aquilo ali é o meio da sua história. Que o final da sua história já está escrito. E que você é peregrino e forasteiro nessa terra. E é maravilhoso. E essa introdução toda foi para dizer que quando eu estava diante desse texto, abre aí, Juízes, por gentileza, capítulos 4 e 5. Quando eu estava diante desses dois textos, eu me senti tão pequena. E até agora ali, quando a Ana falou assim, a Marlete vai cantar, e depois a Lília, eu falei, caramba, eu pregar? Porque, irmãos, não é falsa modéstia, não. Essa palavra ela é tão poderosa, e nós somos tão infiéis. Mas ainda assim, ele permanece fiel. Permanece fiel e permanece nos amando. E não é com qualquer amor, porque hoje em dia a gente ama tudo, né?
A gente come um pedaço de pizza, eu amo pizza. É aquele mesmo amor, a gente ama o marido, ama o pai, ama o filho, ama o cachorro, ama o sabão em pó. Que coisa fútil, não sei, sem sentido. O amor virou uma palavra banal. E esse amor é um amor de receber. Vou te amar. Eu amo esse sabão em pó porque ele lava bem a minha roupa. Eu amo meu cachorro porque ele me dá carinho, ele me abraça, ele me beija. Mas não é esse amor que a Bíblia ensina. Porque amar na Bíblia não é receber. Amar na Bíblia é dar. Exemplo disso, Cristo na cruz. Quer ver o amor? Olha para Cristo na cruz. E eu vou dizer uma coisa, gente, vocês sabem disso? Não é uma imagem muito bonita de se ver, não. Cristo nu, porque ele foi crucificado nu, machucado, sangrado, mutilado, por mim e por você. Que cena! Aquele é o amor. Não é aquela coisa bonitinha assim que os gregos ensinaram pra gente, não, né? Aquela coisa, aquele amor, né? Não é aquelas frases que os crentes às vezes botam no Facebook. Que é amor, tem que me amar. Aqui não acontece isso, não, só em Nilópolis. Os crentes em Nilópolis não são fáceis, nossa. Aqui não, aqui o pessoal é tranquilo, ninguém vai fazer isso. Mas biblicamente falando, e o tema hoje é maturidade. E maturidade a gente sabe que é sinônimo de santidade, de vida com Deus, de morrer para o mundo e viver para Deus. E aí nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes, vamos ler juntos, vamos estar conversando sobre esses dois textos. Na verdade, os dois textos são muito parecidos, só que um é escrito em prosa e outro é escrito em verso. Mas se a gente comparar, é a mesma história. O povo de Israel, vocês sabem, era muito parecido com a gente. Com vocês não, os crentes de Nilópolis, né? Deus vinha, abençoava, aí eles, Deus, como tu és bom, como tu és maravilhoso, tu és grandioso. Aí 1 ano, 2 anos, já esqueci. Aí começava a adorar Baal, Astarote e todos os otes e tudo, e adorava microfone, e adorava violão, e adorava pedra. O quê? Porque o homem, ele quer adorar. Aí o que acontecia? Aí Deus permitia que os inimigos viessem e assolassem o povo. Aí o povo, Deus, me ajude, me ama, me acolhe. Aí Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, acolhia, respondia. E aí não é diferente. E aí o versículo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 4, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Tá vendo? De novo. Depois de falecer Eude, que foi o antigo juiz, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército. Guarda esse nome, Sísera. Era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, que o sapato estava apertado, né? A pandemia, né? Pessoal sem emprego, Bolsonaro decidindo se é 300, se é 200, né? E tá gravando, né? Ele vai me empreender. Se era 300, se é 200, e aí o povo sofrendo, Senhor, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro e tal. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. E naquela época, quando você imaginar que carro de ferro não é nada motorizado, mas eram carroças feitas de madeira e ferro, puxadas a cavalo, muito pesadas e muito fortes. E por 20 anos, guarda esse número, 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Todo mundo já está lá, já está vendo o que está acontecendo. O povo oprimido, clamando. Jabim era o rei de Canaã e Sísera era o comandante, né, do BOP lá da época, daquele lugar ali. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora significa abelha. O nome dela significa realmente abelha. Por quê? Porque ferozmente ela lutava contra o pecado e contra tudo aquilo que era da vontade de Deus. E era uma mulher que trazia doçura e firmeza à vida das pessoas. E olha as qualidades dela. Profetiza, isso aponta para Deus. E o primeiro dos mandamentos qual é? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então,
Quer ser uma mulher de Deus, quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, quer ser uma mulher ungida, como o texto que a Salete leu, não importa se você tem 11 anos, se você tem 80 anos, ser madura é ser uma mulher que entende que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mais do que você ama os seus filhos, mais do que você ama o seu marido, mais do que você ama o seu emprego, nós precisamos amar a Deus acima de tudo. E Débora era uma mulher assim, profetiza, depois ela era esposa. Olha que coisa maravilhosa. Ela era mulher de Lapidote. O nome Lapidote significa tocha. E ela julgava a Israel naquele tempo, a única juíza mencionada na Bíblia. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Esse termo a juízo aqui significa que as coisas que ela julgava eram coisas muito importantes. É como se Débora fosse o próprio fórum, a comarca. Ela representava o poder judiciário naquela época. Ela não julgava só quando a sogra brigava com a nora. Não. Ou quando o marido dava uns petelecos na esposa. Não. Ela julgava coisas importantes. E olha o que era interessante aqui, que eu quero destacar, para a gente trazer para a nossa vida, como mulher. Faz conta que os homens não estão aqui, tá? Eu sei que vocês estão traumatizados, vão sair daqui precisando de cura interior, mas depois a Cristina programa, né, um culto no dia do homem. Preste atenção que essa mulher era uma mulher que gerava nas pessoas confiança. As pessoas se sentiam tranquilas de irem até ela e contar os seus problemas. Vamos trazer para a gente. É assim com você e comigo? Não olha para ninguém não, olha para você. Olha, eu estou olhando para o nada agora. Estou olhando lá para frente, não estou olhando para ninguém. É assim. As pessoas se sentem tranquilas e à vontade quando sabem que você conhece o segredo delas. Débora era assim. Mandou ela chamar a Baraque, versículo 6, continua aí. Filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Versículo 7, farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Veio a palavra profética, veio a ordem de Deus, veio a palavra de Deus para Baraque. Quem estava profetizando? Débora. Como nós temos recebido as ordens que Deus tem colocado para nós na sua palavra? Porque Deus dá ordens, sim. Às vezes a gente imagina um Deus com uma barbinha branca, cabelinho branco, né, liso, de preferência com os tons azulados, assim, né, vestidinho branco, bata branca, fazendo tudo o que a gente quer, olhando para tudo, mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá ordens, porque Deus é Senhor. Amém, igreja? A gente precisa dizer isso para nossa alma teimosa. A gente precisa dizer isso para a nossa alma impetuosa por vezes. Deus é Senhor. E quem é o servo? Eu. E quem obedece? Eu, se eu for inteligente, se eu for sábia. Vamos ver o que Baraque fez com a ordem que veio da parte de Deus. Versículo 8. Olha a resposta de Baraque. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aí ela respondeu: certamente irei contigo. Olha que corajosa. Ir à guerra. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes. Olha, falar isso para alguns crentes hoje em dia, hein? Meu Deus, sai da igreja. O quê? Eu vou lutar, eu vou guerrear, vou colocar minha vida lá naquela igreja, vou me entregar lá naquele ministério, vou me acabar e não vou ter honra? Olha aí, ó, sou eu, não é a Bíblia. Pois as mãos de uma mulher, que uma mulher vai ter a honra que eu deveria ter? O Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Nesse versículo 10 a gente entende que Baraque aceitou a contraproposta de Débora, que veio de Deus, e eles foram para a guerra, eles foram para a batalha. Anunciaram, versículo 11, então, ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro
de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera, anunciaram ao general, que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete Raguim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: olha a ordem que Deus trouxe para a vida desse homem. Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque não responde nada, mas a atitude dele mostra que ele estava entendendo que Débora era uma mulher de Deus e que Débora estava sendo guiada por Deus. Olha a atitude dele. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Versículo 15, olha como é que acabou isso aí. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Císera saltou do carro e fugiu a pé. Versículo 16, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Raguim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Císera está fugindo, o exército de Israel venceu, a palavra profética que veio de Deus se cumpriu. Isso para nós não é novidade, porque o nosso Deus não mente, amém? O que ele fala, ele cumpre. E aí no versículo 17 diz assim: porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael. Os historiadores dizem que ele deve ter demorado de 1 dia e meio a 2 dias até chegar à tenda dessa mulher. E era proibido naquela época homens entrarem nas tendas de outras mulheres. Mas olha o que acontece aí. Jael chegou na história, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, Jael avistou Císera e ela saiu ao encontro dele. Porque ela sabia que se ela não fosse ao encontro dele, ele não entraria na tenda dela, pela proibição. E ela disse: olha a sabedoria, a prudência dessa mulher. Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Obrigada. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela deu algo melhor do que água, para quem gosta, né? O Dudu gosta. Eu não gosto. Ela abriu um odre de leite, o leite morninho. Morninho, Císera. Pegou o leite morninho e deu-lhe de beber e o cobriu. Olha, tudo que um homem cansado, fugindo da guerra, autoestima baixa, arrasado, né? Perdeu todo o seu exército, perdeu toda a sua fama. Tinha, com certeza, olhando pelos olhos naturais, o exército dele era muito mais equipado do que o exército de Israel. Perdeu tudo. De repente vem uma mulher ao seu encontro, oferece a tenda, oferece uma coberta, pegou uma das cobertas assim que a Cristina produz, cobriu ele. Aí ele: me dá um pouco d'água. Água? Não, meu querido, leite. Eu vou te dar um leite. Olha só, presta cuidado, hein, gente? Então cobriu. Versículo 20. E ele lhe disse mais, olha o medo que ele estava: ponte a porta, quer dizer, fica na porta da tenda, Jael. E há de ser que se vier alguém te perguntar, ainda pediu para ela mentir. Olha, que feio, né? Que feio. Se alguém te perguntar alguém aqui, você responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda. Naquela época as mulheres tinham essa função, elas armavam as tendas. Então ela conhecia muito bem como se usava uma estaca, como se usava um martelo. Ela sabia muito bem uma funda. Então Jael, certamente Císera estava lá deitadinha, aqui com aquele bigodinho de leite, né, aqui nele, cobertinho, dormiu, né, estava lá. Vamos lá. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente. Preste atenção nesse advérbio de modo aí. E foi-se mansamente
a ele. Agora eu vou dar uma parada e vou trazer para a gente. Como nós temos lidado com as situações? Olha, aspas, tá? A frieza dessa mulher diante daquele homem. Ele era um general, um homem preparado para a guerra, um homem que respirava a guerra, um homem que tinha todas as habilidades de guerra, sabia manusear. Mas como Jael se porta diante daquele homem? Você consegue ver uma mulher madura? Em nenhum momento ela deu uma de barraqueira, não rodou a baiana, a sergipana, a nilopolitana, a banguense. Não, ela não fez isso. Pelo contrário, Deus tem colocado a palavra dele nos seus lábios, mulher. Então use essa palavra como Jesus usaria. A Bíblia diz em João, eu e o Pai somos um. Entra nessa unidade com o Espírito Santo, que você vai conseguir vencer guerras que você vem lutando há séculos. Olha o exagero. De repente você está lutando, aí ele não muda, ela não muda, a situação não muda, mas de repente você tem que trocar as armas. Olha essa mulher, ela correu risco de morte. Tranquilamente, ele era muito mais forte. O homem tem uma estrutura óssea muito mais forte do que a nossa. Eles têm mais músculo. Ela poderia mais. Gente, a inteligência, ela é a principal das forças. Muitas coisas a gente não consegue porque a gente quer fazer com a força do nosso braço. Débora nos deu o exemplo de alguém que ouve a Deus e vence. Jael também. Baraque. Né? Baraque, ele entende que naquele momento ali ele precisava que Débora fosse com ele. Isso é humildade. Antes eu achava que era covardia. Quando eu lia no começo, não tinha entendimento, eu achava que Baraque tinha sido covarde. Não. A maior prova de que ele não foi covarde é que ele está lá em Hebreus 11, versículo 32, está lá na galeria dos heróis da fé. Olha que coisa linda. A Bíblia não chamaria de herói quem foi covarde. Pelo menos de acordo com os conceitos de Deus. Não estou falando com os conceitos que a gente ouve por aqui, por aí. Continuando aí, vamos ver o que a Jael aprontou. Versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. E teve que ser uma só, porque se ela erra, meu Deus. Ai, não quero nem pensar o que ele faria com ela. Se ela erra, certamente Jael era baixinha, né? Porque as baixinhas elas têm um negócio. Minha mãe é baixinha. Nossa, acho que Jael era baixinha, gente, não sei. De sorte que penetrou na terra, nosso troço foi profundo. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Será que a gente quer realmente resolver os problemas? Ou a gente quer ganhar a briga? Já viu como é que a gente conta quando a gente tem um conflito com alguém? A gente sempre conta de maneira que pareça que nós estamos vencendo. Preste atenção como é que a gente conta. Só que aqui a gente percebe uma mulher que agiu de maneira sábia e prudente e eliminou o inimigo. Não estou dizendo para você pegar o martelo e tacar na cabeça de ninguém, nem dar leite, não. Eu estou dizendo que Deus é um Deus de estratégias. Deus é um Deus que age de acordo com a sabedoria. Basta a gente buscar. E eis que, perseguindo Baraque e a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Jael, e cada vez mais a mão dos filhos de Jael prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Cumpriu-se aquilo que Deus falou através de Débora. Jael venceu, prevaleceu, só que Sísera foi morto, não pelas mãos de Baraque, foi morto pelas mãos de Jael. E aí Débora canta. Aí ela começa, gente, eu sou apaixonada pelos cânticos da Bíblia. O cântico de Moisés, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, o cântico de Maria. Os cânticos são belíssimos. E aí eu não poderia deixar de ler e conversar com vocês sobre esse cântico, que repete detalhes do capítulo 4. Fala assim, naquele dia, isso vai acontecer na sua vida, amém? Amém, igreja? Amém. Se naquele dia vai chegar na sua vida, mas é necessário a gente usar armas espirituais. Queridos,
No campo carnal, o diabo vai sempre te vencer. Então não use armas carnais. Não use. Não se iguale àquele que te oprime. Não se iguale àquele que te ofende. Quer imitar alguém? Imita Cristo. Imita Cristo. E naquele dia cantaram Débora e Baraque, os dois, louvando ao Senhor, filho de Abinoam, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. E precisa ser voluntário mesmo. Precisa ser voluntário cada vez que a gente se propõe a adorar ao Senhor. Eu já ouvi várias definições sobre adoração, mas a definição que eu mais gosto sobre adoração é de quando diz que adoração é tudo aquilo que o adorador faz. Então, quando você está na sua casa cozinhando, se você é um adorador, você está adorando a Deus. Então, quando você vai ao banco, quando você vai ao mercado, quando você está no seu trabalho, quando você está diante do seu computador, quando você está nas suas redes sociais, se de verdade você é um adorador de Deus, você está adorando. A adoração não tem nada a ver com lágrimas, pode vir com lágrimas. A adoração não tem nada a ver com gritos, pode acontecer. Mas a adoração tem a ver com amor a Deus, de verdade. Mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. E aí ele fala disso, que voluntariamente bendizei o Senhor. Versículo 3, ouvi reis, dai ouvidos príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando, desde o campo de Edom a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Eu não sei qual é o monte mais alto aqui da localidade, mas você consegue imaginar, é esse aqui? Mas você consegue imaginar o que você sentiria se você visse esse monte tremer? Dá medo, não dá? E olha o que ela fala aí, ó. Os montes vacilaram diante do Senhor. É como se eles tivessem tomado um escorregão. Que poder é esse? Que Deus é esse? Será que a gente tem noção do Deus que a gente serve? Será que a gente tem um pouquinho assim de noção da grandeza, do poder, de tudo que Ele é? Diante do Senhor Deus de Israel, versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Qual é a característica? Quais são as características de uma mãe? Uma das principais características de uma mãe é que a mãe, ela é acolhedora. Estou falando de mãe de verdade, tá, gente? Sei que infelizmente hoje tem exceções. E outra coisa, a mãe, ela é responsável pela nutrição da família. A mãe, ela tem uma visão diferente da visão do pai. Bem diferente. E aí Débora se levanta dessa forma diante de Israel. E como nós temos nos levantado diante da nossa casa, diante das pessoas da nossa casa, de cada um, porque cada um tem as suas próprias necessidades. Como eu tenho me levantado? A Bíblia diz que Débora se levantou como mãe, mas muitos têm se levantado como pedra de tropeço dentro da sua própria casa, infelizmente. Vou abrir mais esse leque. Na sua rua, como os seus vizinhos te veem? Do que eles te chamam? O que eles falam de você? Vou abrir mais. Seus parentes, os parentes do seu esposo, como eles te chamam? Vem ela? Ai, que bom que ela chegou. Ih, vem ela. Como será? Como? Débora aqui, ó, o texto bíblico, o texto sagrado diz que ela se levantou por mãe em Israel. Mesmo lá no mundo, tem uma turma que o pessoal fala que é a turma do deixa disso. Que geralmente quando tem uma briga, essas pessoas, elas chegam e para com isso, deixa para lá, apazigua. Mas tem também a turma de pessoas que diz que eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Crente não faz isso, né? Crente não gosta das coisas. Mas Débora não teve essa postura.
Débora foi Cristo. Débora se levantou por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente, de novo, voluntariamente, se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Prestar atenção daquilo que tem saído dos lábios de Débora e daqueles que estão na presença do Senhor. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aí você encontra algumas pessoas que dizem assim: ai, sabe por que eu xinguei aquela hora? Sabe por que eu joguei aquele palavrão? Por que eu falei aquele palavrão? Porque ele me provocou. Opa, não, você falou porque você quis. Estava lá dentro de você. A boca fala do que o coração está cheio. Não existe sem querer. Biblicamente não existe sem querer. Você falou porque você quis. Porque o Senhor Deus, Ele está conosco para nos dar um gominho do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Eu não preciso me igualar ao opressor. Débora, em momento algum, se igualou a Jabim, se igualou a Sísera. Não. Os olhos de Débora estavam no Senhor. E onde estão os nossos olhos? Continuando aí. Versículo 12. Olha que lindo. Isso aí ela fala para ela mesma. Quando eu entendi isso, eu fiquei muito tempo nesse versículo. Quando ela para de olhar para as pessoas em volta, quando ela para de olhar para os familiares dela, quando ela para de olhar para o presidente da república, quando ela para de olhar para o patrão, quando ela para de olhar para aqueles que oprimiram ela, e ela fala para ela mesma, olha o versículo 12, desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, para de reclamar e agradece, porque a gratidão é a faxina da alma. A murmuração não nos lança, nos faz cair, ficarmos atrofiados. Mas Débora olhou para ela mesma, olhou para a situação de Israel que não era nada boa, 20 anos de opressão, e ela falou: alguma coisa tem que ser feita. Deus, eis-me aqui, usa-me. E voluntariamente ela se entregou ao Senhor. Mas primeiro ela olhou para ela. Ela poderia ter dito assim: Senhor, tu estás vendo o que esse povo está fazendo? Olha esse pessoal lá da Semeando Vidas. Olha como é que eles estão, Senhor. Não, ela olhou para ela. Desperta. Será que dentro de mim, será que dentro de você não tem algumas áreas que preciso, levar um beliscão santo? Né? Dar uma acordada. Será que não tem áreas? Porque você está dormindo e você está perdendo a guerra. E você vai ser destruído. E não é isso que Deus planejou para você. Não é isso. Deus planejou para nós vida abundante, vida plena. Uma vida cheia de graça. Continuando aí, versículo 13. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulão, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Preste atenção nesse finalzinho do versículo 15, que nem todas as tribos de Israel, embora estivessem sendo assoladas por Jabim, nem todos abraçaram aquele projeto de irem contra. Muitas vezes a gente fica esperando, não, quando todo mundo decidir, não, se eu tivesse uma equipe boa, não, se eu tivesse 10 pessoas comigo, não, mas eu sozinha, de repente Deus quer usar a sua vida. E através da sua vida outros virão. Nem todas as tribos abraçaram, apesar das circunstâncias adversas, nem todas as tribos abraçaram. Mas ainda assim Débora se manteve firme, por quê? Porque Baraque ouviu a voz dela? Não, os olhos dela estavam em Deus. Onde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos olhos? Para onde nós temos olhado? As nossas atitudes vão dizer para onde nós temos olhado. Quer conhecer um crente? Eu não estou falando de julgamento, eu estou falando de olhar.
Olha as atitudes. Não ouça suas palavras. Palavras. Por exemplo, vocês estão me olhando agora e estão me vendo. Cada um está tendo uma noção de quem eu sou, mas quem me conhece de verdade é quem vive comigo dentro da minha casa. Quem te conhece é quem vive com você nas quatro paredes. Gente, quer lugar melhor para ser santo do que a igreja? Pô, aqui é molinho. Aqui é só olhar para o crente mais espiritual e imitar tudo que ele faz. Quando ele gritar, tu grita. Quando ele der aleluia, tu dá aleluia. Quando ele levantar a mão, tu levanta a mão. Pronto. Todo mundo vai achar que você é espiritual. Mas quem te conhece? Quem vive com você. Os casados, então, é o marido ou a esposa que conhece, que sabe. Os filhos, os parentes. Esses realmente é que vão testemunhar de quem nós somos. Então, nem todos abraçaram aquele projeto. Versículo, eu estou igual o Dudu, esqueci onde eu estou. Qual versículo? Obrigada. Viu, Dudu? Você faz escola. Porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. Tem gente que vai até a metade do caminho, né? Tem gente que, tô contigo, tamo firme. Isso aí, tamo junto. Aí quando tu olha para trás, cadê fulano? Ih, tá lá, ó. Atravessa, não, vou ficar daqui. Vai com Deus. Deus te abençoe, campeão. Por isso que nós não devemos confiar no outro. Não devemos confiar nem na gente. A nossa confiança precisa estar em quem? Em Deus. Também não estou... tem gente que escuta isso, aí se torna radical, né? Não confia em ninguém, todo mundo é falso, todo mundo é mentiroso. Não, todo mundo é falso, até você é falso, porque o pecado nos tornou falsos. Somos cópias assim, ó. Paraguai é brincadeira diante da gente. Todos nós somos. O que nos mantém de pé é a graça poderosa e manifesta de Deus em nós. É isso. Então, se Deus colocou algo no teu coração, se Deus trouxe um projeto ao teu coração, você e Deus é a maioria. Se Deus quiser levantar mais alguém, Ele vai levantar. Calma. Mas segue. Olha que exemplo maravilhoso de maturidade. Versículo, ajuda aí, 18. Obrigada, Cristina é ótima. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. Você também vai ter pessoas assim, que vão estar com você. Como também Naftali, nas alturas do campo, vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Esse ribeiro, ele era muito pequeno, só que ele era muito largo. O que aconteceu? Começou uma chuva muito forte. E lembra que eu falei que as carroças eram de ferro e de madeira? Começou a atolar tudo. E até hoje, se vocês pesquisarem nessa região, quando tem arqueólogos trabalhando nessa região, quando chove, eles não conseguem escavar, fazer escavações. Porque a lama é aquela lama que gruda. Não sei se vocês já viram, né? Aquela lama que gruda. Então, o que aconteceu? Os carros de Jabim, de Císera, começaram a afundar. E ele começou a perder a guerra. Vamos lá. Então, as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Cuidado com a vingança. Cuidado com o desejo de vingança. Salete falou muito bem aqui no início. Parece que ela leu aqui o esboço. Mas Deus é perfeito, né? Deus é grande, é poderoso. Cuidado com a vingança. Entregue nas mãos do Senhor todas as pessoas que te oprimiram, que te machucaram, que te magoaram. Mas não se decepciona não se você vê Deus abençoando eles, não, tá? Porque Deus sabe de todas as coisas. Entrega e deixa. E todas as vezes que você lembrar, entrega de novo. E vai entregando, até que você fique livre. Porque se você levar essas pessoas junto contigo, você não vai conseguir andar. E você não vai conseguir viver a vida plena que Deus tem para você. Olha o versículo, gente. Não sou eu que digo a palavra. 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor os seus heróis. As suas guerras, as suas pelejas, as suas lutas, o Senhor cuida.
Mas cuidado para não se igualar ao seu opressor. O que habita em você é maior. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. A água pediu ele, quem? Císera. Leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera, chegou um outro personagem aqui na nossa história. A mãe do general Císera. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tardia em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responde, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojo? Uma ou duas moças a cada homem. Havia essa prática, essa tradição, quando um povo tomava o outro e eles repartiam entre eles os despojos de guerra. Se vocês prestarem atenção na narrativa da crucificação de Jesus, os soldados repartiram entre si a túnica de Jesus. Vamos lá. Porventura não achariam e repartiriam despojo, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? A mãe de Císera esperava o filho voltar da guerra e esperava o que ela ganharia do filho com aquela guerra. Hoje a gente está falando de maturidade. E a mulher madura é uma mulher que busca santidade em Deus porque ela quer ver Deus na sua vida. E quem quer ver Deus na sua vida precisa, e agora eu quero falar com as mães, nós mães precisamos olhar para os nossos filhos com o olhar de Deus. Lindos, cheirosos, maravilhosos, bonitos, mas pecadores. Nossos filhos são pecadores. E pecadores precisam se arrepender dos seus pecados para irem morar no céu. E se nós, mães, estamos aqui louvando e bendizendo o nome de Jesus e queremos ir para o céu, você consegue imaginar você no céu e seu filho no inferno? Essa mulher aqui não tinha noção do que estava acontecendo na vida do seu filho. E nós? Sabemos o que está acontecendo na vida dos nossos filhos? De verdade? Deus tem nos dado essa visão, eu tenho certeza disso. E quem tem mais de um filho precisa entender que os filhos são indivíduos. Embora nós tenhamos que viver em comunhão, em união, em unidade, todos nós somos indivíduos. Então é muito importante que nós, mães, oremos de maneira individual por cada um dos nossos filhos. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai revelar a você, mãe, o coração do teu filho. Talvez você se assuste com o que você vai ver. Talvez não. Mas seja o que for que Deus te mostre, porque você é intercessora dele. Ore por ele. Não desista dele. Clame por ele. Uma mãe, no meio dessa confusão toda, no meio dessa guerra toda, o que ela esperava? Que o filho trouxesse despojo de guerra para ela. Fruto de morte, fruto de destruição. O que nossos filhos têm produzido? Ele é tão pequenininho. O que os nossos filhos têm produzido? Porque a astúcia nasceu no coração, nasceu junto com ele. Quando ele nasceu, nasceu um pecador. Porque filho de pecador é pecador. Não é isso, igreja? É isso. E quanto mais você orar pelo coração do seu filho, mãe, mais você vai amar o seu filho de verdade. Que muitas vezes a gente está, desculpa o termo, a gente está apaixonada pelos filhos. E a paixão cega. Meu filho não. Eu trabalho em escola, irmãos, eu escuto cada coisa das mães. Meu filho não mente. Como não mente? Todo homem é mentiroso. Claro que mente, ele é filho de mentiroso. Claro que eu não falo isso. Mas hoje eu posso falar. Então
Então é tempo da gente abrir os nossos olhos, para que a gente não passe por o que essa mãe, o filho está morto, e ela está ansiando pelo filho. A gente sabe que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então, se de repente você descobrir que teu filho está morto, espiritualmente falando, você pode clamar a Deus para que ele ressuscite. O Senhor é poderoso para trazer vida ao coração do seu filho. Versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham, olha a promessa, brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz. Quantos anos, gente? 40 anos. Quanto tempo Jabim assolou Israel? Quem lembra? 20 anos. Porção dobrada para aqueles que obedecem. Porção dobrada para aqueles que amam. Porção dobrada para aqueles que se quebrantam diante do Senhor e se arrependem e são humildes e obedecem. Para aqueles que entendem que maturidade não é opção, é mandamento. Eu preciso buscar em Deus maturidade. Se eu tiver 10 anos, 8 anos, 5 anos, 30 anos, 47, 53, eu preciso buscar em Deus maturidade dia após dia. Quando vai acabar isso? Quando Jesus voltar. Ou para você, ou quando ele vier buscar a igreja. Mas eu preciso ser uma mulher madura, ser um homem maduro, ser um jovem maduro. Ainda tem uma máxima nas igrejas, não sei se aqui tem, eu espero que não. Lá em Lópolis tem. Ah, ele é criança. Adolescente é assim mesmo. Me mostra aqui na Bíblia. Isso. A Bíblia diz que todos pecaram. A gente tem que parar de se apaixonar pelas pessoas, gente. Porque quando a gente se apaixona, a gente fica iludido. Agora o amor não. O amor... Os antigos gregos que diziam que o amor é cego. Não, pelo contrário. O amor tem olhos espirituais. Então, vamos pensar em Débora, na postura dessa mulher, na atitude dessa mulher. Vamos pensar em Baraque, na atitude desse homem diante da palavra profética, diante de Deus. Um homem que foi considerado um herói da fé, o nome dele está lá em Hebreus 11:32. Vamos pensar em Cícera, na posição desse homem. Jabim, o opressor. Vamos pensar em Jael, na maneira como essa mulher conseguiu lidar com as situações adversas. E vamos pensar no nosso último personagem, que foi a mãe de Cícera. Não responde para ninguém não, responde para você. Quem é você? Nesses capítulos 4 e 5 de Juízes. Que o Senhor te encontre. E que você se deixe encontrar pelo Senhor, ainda tem isso. E que seu coração seja um coração ensinável, quebrantado, transformado, restaurado diante de Deus. A cada dia. A cada dia. Amém? Deus nos abençoe.